Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso grupo. Hoje nós vamos falar da segunda mensagem do tema A Nova Era. As instruções dos Espíritos, aqui do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, beleza? Vamos fazer assim. Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações para vocês saberem quando tiver um vídeo novo aqui no YouTube. É um sininho que tem ali. Quando você bota em se inscrever, tem um lugar que você clica. Do lado do botão de se inscrever, você clica. Aí você bota o sininho, receber todas as notificações. Pronto, aí você vai saber quando tiver vídeo novo. Que eu já vou lançar vídeos de outros temas, falando sobre outros temas. Né? E não se esqueçam de curtir, comentar, dizerem os temas que vocês querem ouvir aqui. Comentar, criticar, compartilhar, dizer o que pensam, né? É tudo bem-vindo para me ajudar a me motivar e saber mais ou menos o que vocês querem ver, né? Pra gente poder me organizar, né? Então eu vou fazer a nossa prece de abertura aqui. Vamos lá. Senhor Jesus, iniciemos mais uma assembleia junto a Ti, todos aqui reunidos, buscando conhecer dos Teus ensinamentos, buscando sermos tocados por eles, para que nossa loucura seja um pouco sanada, seja um pouco mitigada, que nós possamos ter uma dose a mais de racionalidade e de sabedoria no nosso dia, a nossa base de fé, para termos força, esperança, vontade de trabalhar, de se esforçar, coragem de enfrentar nós mesmos e muita tranquilidade para aceitar nossa encarnação, os desafios que provêm dela. Que nós possamos agradecer por tudo isso também. Muito obrigado por essa oportunidade. Que os Teus bons mensageiros possam estar aqui conosco. Que possamos aproveitar esse estudo o máximo possível, que assim seja. Então vamos lá, sem mais delongas, fazer aqui a leitura do texto, né? Lembrando, estamos no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Já lemos aqui Moisés, o Cristo, o Espiritismo, a Aliança da Ciência e da Religião. Já lemos Instruções dos Espíritos, a Nova Era. O item 9 foi a mensagem de um espírito israelita, aqui. E agora a mensagem de Fenelon. Muito interessante também a mensagem de consolação. Ele diz o seguinte: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. Então, resumindo, Deus enviou Jesus, que é o Cristo planetário, o construtor do planeta Terra, nosso maior exemplo, nosso irmão maior aqui do planeta, modelo e guia da humanidade. E ele trouxe a maior doutrina moral, a doutrina moral por excelência, o Evangelho de amor, de caridade, na sua maior pureza, na sua maior exemplificação possível, que ele trouxe. E a gente nós voltamos, um pouquinho depois desses 2000 anos, a cair nas trevas. Depois, começou a Idade Média, teve muitas coisas ruins, teve coisas boas também, né? Teve alternativas, como ele falou aqui, teve alternativas de verdade, né? O gnosticismo, os próprios espíritos falam do gnosticismo. Era uma seita cristã que tem até hoje, inclusive meu avô é gnóstico, né? Tem algumas coisas que a gente não concorda deles, mas é certamente muito mais próximo do espiritismo do que o catolicismo é hoje, o protestantismo, né? Das verdades básicas do espiritismo, do mundo espiritual. Teve São Francisco de Assis, né? Essas denominações católicas, vamos dizer assim, que pregavam a caridade, que pregavam
simplicidade no modo de viver, culto à natureza, como São Francisco de Assis, né? Uma aproximação maior dos pagãos, né? Em vez dessa dominação, enfim. A gente voltou às trevas, a gente voltou a escolher o caminho da dominação, das guerras, das divisões, né? Como a gente vai falar depois no capítulo 23. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. A gente vai falar sobre isso depois, né? Então, continuando aqui. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. As virgens loucas é de uma parábola de Jesus, das 10 virgens, né? Que tinham 5 que eram loucas e 5 que eram prudentes. As que eram prudentes acendiam o candelabro que elas tinham, né? Um aparato que elas tinham que acendia a vela. E as outras que não eram prudentes, as loucas, elas não acendiam, né? Elas foram pedir para as que já tinham acendido. Ou seja, quem acende a própria luz, né? As que foram prudentes acenderam a própria luz, se carregaram a luz consigo mesmas, para poder caminhar de onde elas estavam até o lugar que elas vão encontrar o esposo. Que no simbolismo da Bíblia, o esposo seria Jesus, o noivo seria Jesus, e a igreja, que são as pessoas que estão buscando praticar a caridade, que estão buscando se esforçar para melhorar, para vencer as más tentações, as más inclinações. Somos nós cristãos, nós espíritas, somos cristãos. Algumas pessoas podem achar estranho que o Espírito chama a gente aqui de cristão, né? Muitas pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo, porque nós somos cristãos, nós seguimos a Jesus. O Espiritismo para nós é a proposta do cristianismo, que era a proposta inicial de Jesus, a proposta inicial da gente se melhorar, de ser um cristianismo universal, né? Igreja universal, como diz lá em Hebreus 12. A Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos. Universal Assembleia, ou seja, igreja universal, né? Igreja significa também assembleia, união de pessoas que se reúnem, como estamos aqui agora, para debater sobre temas espirituais, para debater sobre melhora moral, sobre a gente praticar a moral no nosso trabalho, se reunir, estudar uma obra. Pode ser de outras religiões também, né? Igreja não se limita às pessoas que estudam especificamente a Bíblia, ou livros espíritas, ou relacionados ao cristianismo de alguma forma, né? Pessoas hindus, pessoas que buscam, enfim, a caridade, o amor, a transformação moral, né? E sobre o que a gente estuda, as pessoas que estudam, os espíritos dizem de toda parte, né? Os espíritos que acompanham essas pessoas, nós que estudamos, eles dizem de toda parte: ó, tá vindo a tempestade, tá vindo o acerto de contas, nós voltamos para as trevas, nós erramos muito. Muitas vezes somos nós mesmos em vidas passadas, né? Durante esses 2000 anos. A gente podia estar lá na Igreja Católica, condenando as pessoas, perseguindo, matando, quem sabe, né? Então a gente está sendo avisado agora. Somos os trabalhadores da última hora, né? Que está vindo aqui, a gente está perto do juízo final, né? Do Apocalipse, que nada mais é do que uma transformação, né? Uma transformação que ele fala aqui, ó, ele vai falar no próximo parágrafo. Ó. A revolução que se apresta, que a gente está próximo, é antes moral do que material, né? Pode ser que tenha destruição na paisagem e mortes, vai ter. Só que não é isso o mais importante, isso não vai ser o que é principal, né? Não vai ser o que vai chamar mais atenção. O que vai chamar mais atenção é a transformação moral, né? Eventos que vão fazer a gente sofrer, né? Que a gente precisa ser paciente, acender nossa luz, ser
ser as virgens, as esposas, as noivas prudentes, que acenderam nossa própria luz, para poder iluminar o caminho para encontrar o esposo, né? Me perdi um pouco aqui no raciocínio. Enfim. Essa revolução, ela é anti-moral, né? Então a gente tem que se preparar para golpes no nosso orgulho, golpes no nosso ego, que querem nos afastar do caminho do bem, do caminho que a gente está construindo, que a gente está buscando se melhorar, né? Então, resumindo aqui o que ele falou também, a ciência estava conduzindo ali no século XIX, né? Que o espiritismo veio ali no século XIX, começou oficialmente em 1857, né? Em abril de 1857, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, né? Publicou o Livro dos Espíritos, a primeira obra. Nessa época, a ciência estava se tornando materialista, né? Nessa época já diziam, parafraseando Nietzsche, né, que Deus estava morto, que o mito, que existia um certo mito do secularismo, existia uma certa ideia de que as sociedades, as instituições iam se tornar seculares, ou seja, sem precisar de Deus. Cada um por si, ateísta ou agnóstico, que não precisa de Deus, que era uma invenção humana, que era baseada no medo, diziam vários filósofos isso. Do século XVIII e XIX, né? David Hume, Nietzsche, Schopenhauer, que escreveram obras e obras e ensaios, dizendo que a religião era baseada no medo, na superstição, ansiedade, querer controlar os fenômenos naturais, a chuva, o sol, que eram deuses, as religiões animistas, né? Então, a religião começou a ser tratada, até hoje está um pouco assim ainda, a religião, o pensamento do sagrado, começou a ser tratado como coisa de pessoas infantis, assim, crianças, imaturas ainda, que precisa, né? Eles falam assim, como a maior soberba do mundo, né? Até hoje. Não, algumas pessoas precisam realmente, sabe? Respeitamos, mas eu não preciso, nós não precisamos. De fato não precisamos, mas respeito quem precisa, como se fosse assim, uma muleta, né? Claro que para algumas pessoas realmente isso é verdade, mas isso não é uma coisa geral, né? Não se a gente estudar a religião conforme o Espiritismo ensina, conforme outras religiões e doutrinas e filosofias ensinam também, né? Dessa forma que a gente está estudando aqui, que valoriza a moral, a verdadeira religião, segundo o filósofo, como é o nome dele? Spinoza, Baruch de Spinoza. A verdadeira religião, a verdadeira moral, né? Que é mais assim, espiritual, como é o Espiritismo, né? Se a gente estudar a religião dessa forma, então não é para pessoas imaturas, para pessoas que buscam viver pelo medo, pela culpa, por status social, né? Isso não é verdade. Então a gente está sendo avisado de que, desculpa, o Espiritismo veio no momento certo, em que o mundo estava se encaminhando para isso, para a queda da religião e a ascensão da ciência materialista, né? O Espiritismo veio fazer aliança entre a ciência e a religião, como nós já falamos, e é de ordem divina. A gente deve aproveitar, escutar o que está sendo dito, né? Não cair nas tentações, não deixar o orgulho abater a gente, para a gente se deixar o helicóptero passou aqui perto. A gente se deixar levar por besteira, né? A gente não se perder, para a gente não perder a fé, né? E ser derrubado pela tempestade, porque está nos últimos momentos da transformação no planeta, né? Então vamos ler aqui o último parágrafo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grão de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente, a lei dos mundos é a do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861, a mensagem do Espírito Fenelon, né? Então é isso, nós somos pequenos obreiros, nós temos nossa pequena missão, estamos aqui tentando
humildemente tentar contribuir com o que a gente pode, né? Na obra de regeneração da humanidade, que Jesus iniciou há 2000 anos, o Espiritismo continua, e nós aqui somos trabalhadores dele, pequenos grãos, pequenas formigas, para construir um grande edifício, né? Um grande formigueiro, um continente, né? Então é isso, pessoal, essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer nossa prece de encerramento, né? Senhor Jesus, com essas reflexões maravilhosas, encerramos mais um estudo do nosso Evangelho. Queremos pedir a Tua paz, a Tua humildade, a Tua paciência, a Tua força conosco todos os dias através dos nossos anjos. Agradecer a força que nós já temos, agradecer pelas provas, pelas provações, pelas dificuldades. Não nos deixe, Senhor. Intercede a nosso Pai, como nosso advogado, nosso consolador, pedindo que não nos deixe cair em tentação, não nos deixe sermos afetados por golpes do nosso orgulho, contra a nossa honra, tentando nos deslegitimar como verdadeiros cristãos, buscadores da verdade, pessoas humildes, falhas, mas que estão buscando nos melhorar. Não nos deixe elevarmos também nosso orgulho, para que sejamos atingidos. Esteja conosco, para que possamos defender a verdade, proclamar a Tua doutrina, espalhar a fé e contribuir como pequenos grãos de areia nessa grande obra de regeneração da humanidade. Sabemos que a lei do mundo é a lei do universo, é a lei do progresso, e queremos agir segundo essa lei, com trabalho, esforço, dedicação, humildade, serenidade. Muito obrigado, Senhor. Que os Espíritos possam fluidificar nossas águas, que nós tenhamos um bom final de terça-feira, uma boa semana pela frente, que assim seja. Então é isso, pessoal. Podemos beber nossos copos com água. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, comentarem, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações. E nos vemos no próximo vídeo, no próximo Evangelho e nos próximos vídeos de outros assuntos. Valeu, pessoal!